Salve, salve, tricolores sem fronteiras, aqui quem fala é Diego Torrel. Hoje eu vou fazer o pré-jogo entre São Paulo e Criciúma, Criciúma e São Paulo, jogo lá no Heriberto Rios, em Santa Catarina. E o São Paulo aí com mais uma semana de treinamento, né? Vem descansado para um jogo caráter decisivo, ainda mais reta final de campeonato, importante para o Criciúma, importante para o tricolor, né? O Criciúma brigando lá na parte de baixo da tabela. Inclusive no jogo passado tirou pontos do Botafogo, né, que está brigando pelo título, né, e o São Paulo vindo de uma grande vitória contra o Vasco, e hoje vem aí mais uma vez focando na sua vaga na Libertadores, né, seja ela direta ou na pré-Libertadores. Falando em vaga na Libertadores, bom, vamos levantar aqui algumas opções que o São Paulo tem. O São Paulo ele pode ir pela vaga direta se terminar no G4, mas essa vaga direta também pode se estender um pouco para quinto e sexto, dependendo do que acontecer nas finais das Copas, né? Tanto o Botafogo e o Atlético Mineiro, que possivelmente vão fazer as finais da Libertadores, a não ser que aconteça um desastre, né? Porque um ganha de 3-0 e outro de 5-0. E a final da Copa do Brasil entre Flamengo e Atlético Mineiro. Então, dependendo aí dos resultados dessas finais, pode sim ser aberto uma vaga direta para o quinto, para o sexto colocado do brasileiro. Então, o São Paulo precisa estar nesse G6. Para que, na pior das hipóteses, vá para uma pré-Libertadores. A gente sabe que ir para uma Libertadores é extremamente importante, né, para o ano seguinte, para o ano de 2025, para o São Paulo, ainda mais com a questão do fundo, que vai ter que apertar um pouco o cinto, né, de repente vai acabar tendo que enxugar um pouco a folha salarial, não vai poder fazer contratações de tanto peso assim. Mas é isso, o São Paulo tem essas últimas rodadas aí, focado na vaga da Libertadores, seja ela direta ou pré, obviamente que a gente torce pela direta, né? Diria que a grande briga do São Paulo hoje seria com o Internacional e ver se os dois conseguem chegar no Fortaleza, né? Eu sinceramente acho que Flamengo, Palmeiras e Botafogo não vão sair desse G4, a opção realmente é Fortaleza, Inter, São Paulo, talvez o Bahia está um pouquinho mais atrás, mas possa ser que ainda encoste nessa briga, tudo vai depender dos resultados aí. Bom, São Paulo teve uma semana aí livre de treinamento, né? A gente vai ter muita informação no vídeo de hoje aqui, porque sem jogo, já sabem, né? É muita coisa nas redes sociais, é informação, é sondagem, é especulação. Mas, bom, vamos começar então, só falando rapidamente aqui, antes de entrar em outros assuntos, só para finalizar aqui a parte de jogo mesmo, São Paulo e Criciúma. Algumas coisinhas sobre possíveis escalações, tá? Nos treinos que aconteceram essa semana, foi veiculado aí que o Zubeldia chegou a testar e estaria em dúvida entre manter a mesma esquema e formação que foi contra a equipe do Vasco ou até mesmo jogar com uma linha de 3 zagueiros, né? A gente vai saber a escalação mais perto da hora do jogo. Eu, sinceramente, a partir do momento que o São Paulo foi muito bem contra a equipe do Vasco, né? Deu certo o esquema com o Marcos Antônio lá no meio campo e o Eric na ponta, eu manteria, tá? A minha opinião é que em time que está ganhando não se mexe. Mas, lógico, se o trabalho foi feito, foi treinado e ele viu que dá para jogar com linha de 3 ou fazer uma alteração pontual, de repente do Ferreirinha no lugar do Eric e puxa o Lucas para a direita, pode ser também, por que não, né? Mas é isso, vamos aguardar a escalação, quando sair a gente vai postar aqui no Story, né? E torcer para que o São Paulo hoje, mais uma vez, faça um grande jogo que não vai ser fácil, né? O último jogo do São Paulo lá em Criciúma faz, se não me engano, acho que mais de 10 anos, foi um 2-1 para o São Paulo. Kaká jogava na época lá no São Paulo, gols de Edson Silva e Allan Kardec, né? Sempre um jogo complicado jogar lá, mas é isso, né? O São Paulo sabe que precisa da vitória, sabe que precisa sair dali com um bom resultado. Não acho o empate um resultado ruim, mas pelas circunstâncias do campeonato estar se afunilando, a vitória, na minha opinião, seria fundamental. Ainda mais porque o São Paulo, na próxima rodada, joga contra o Bahia, que é um adversário direto, né? Fora de casa também. Então, se o São Paulo conseguisse arrancar uma vitória hoje, um empatezinho contra o Bahia, na pior das hipóteses, estava lindo, né? Bom, várias notícias, na verdade, que a gente teve aí ao longo da semana, vem muito a questão de especulação, né? Primeiro, o São Paulo, ele deixa claro que para o ano que vem, ele já disse que quer usar muito a questão da base, né? E, bom, nomes como o Igor Felisberto, que é lateral direito, né? Até, inclusive, vai lá para a seleção sub-20.
Ryan Francisco está tendo mais uma temporada fantástica na base, na temporada passada já fez um monte de gol, essa temporada de novo, então mostra que não é um jogador, pelo menos na base, de um ano esporádico, né? Ele está mantendo uma grande atuação na base ao longo do ano, ao longo dos anos, né? O segundo ano seguido. Henrique Carmo também está tentando ver com seus agentes a questão da renovação, por mais que de repente os agentes estejam fazendo a cabeça dele, ele diz que quer a continuidade no São Paulo, né? Então, assim, são garotos da base aí que provavelmente tendem a ter um pouco mais de oportunidade na próxima temporada com o São Paulo, né? O próprio William Gomes também é um jogador que a gente já sabe que podemos contar com ele, né? Outras especulações aí, nomes que o São Paulo poderia estar interessado, poderia vir, né? Dependendo aí de pré-contrato, se o jogador tiver interesse, o São Paulo de repente poder tentar fazer uma investida, né? Oscar, esse sinceramente para mim não me agrada, tá? Não vejo nada assim demais, é um grande jogador obviamente, mas não vejo ele vindo para o São Paulo, ainda mais com o que ele ganha lá fora. Ele voltar para o São Paulo, sabe, para entrar na realidade do São Paulo, nesse fundo agora que vai ter, não vejo sentido nenhum na volta do Oscar. Nem me importa assim tanto com a questão da saída dele, que muita gente ficou bolada, né, chateada aí quando ele saiu para o Internacional. Para mim, assim, meio que indiferente. Mas se fosse para trazer um meio-campista, né, aquele cara que arma o jogo e tudo mais, a minha opinião seria Paulo Henrique Ganso. Primeiro que já conhece o tricolor, né? Eu acho que é um cara que se encaixaria perfeitamente no esquema do São Paulo, porque, mas o cara não tem velocidade, já tá mais velho e tal. Eu acho sim que ele voltaria para o São Paulo ganhando um salário de até R$500 mil, contratinho de 1 ano, com opção de renovação por mais um, a gente vê lá o que dá para fazer. Pô, vamos imaginar aqui, galera, Ganso, Ferreirinha, Lucas e Caleri. E o Luciano, que a gente sabe que é decisivo, é ídolo do tricolor, mas se vem um Ganso, um camisa 10 assim, diferenciado, eu sinceramente chegaria no Luciano e falaria assim, ó, cara, você é o nosso 12º jogador, você é importante pra gente e todo jogo você vai estar lá. Só que o jogo vai começar, tem jogo que você vai entrar na reserva. E é isso, ele entender que ele é o 12º jogador do São Paulo. Até porque também o Ganso não precisa ser titular em todos os jogos, né? Caso ele viesse. Eu acho que seria um nome fantástico. Opinem aí, o que vocês acham de uma possível volta do Ganso? O cara que já conhece o São Paulo, né? Então já estaria adaptado. Eu acho que o esquema que o Zubeldia gosta de jogar, ele seria um encaixe perfeito. Porque o meio vai ficar muito pendente de marcação. Cara, a gente vai ter o Alisson e o Maia de volta, dois caras que assim são motorzinhos. O Lucas e o Ferreirinha conseguem voltar, então assim, lógico, seria mais a questão do Ganso e do Caleri, que talvez não conseguiriam dar tanto suporte assim na marcação. Mas eu acho que realmente seria uma opção assim fantástica. Outro nome que foi ventilado aí, que falou que pode assinar um pré-contrato, é o Thiago Mendes, né? Esse também eu acho que seria uma ótima contratação para o São Paulo, até porque pode ser que no meio da temporada que vem o Maia pode ser vendido, e o Alisson já mostrou que consegue jogar de primeiro volante, né? Então você tem lá no meio as opções, Maia, Alisson, Thiago Mendes, Santilongo, tem o Michel Araújo, Negruti, né? Bom, aí tem outras opções que aí eu acho até que vão acabar saindo, né? O Galopo, o Nestor, na minha opinião, são jogadores que eu venderia ao final da temporada. Mas é isso, acho que São Paulo traz um Mendes, traz um Ganso, e mais os jogadores que a gente tem, Marcos Antônio mesmo, que inclusive hoje vai ser titular. Acho que o Bobadilho também poderia ser vendido no final do ano, se bem que acho que ele cresceu bastante no São Paulo nessa reta final de temporada, apesar do erro contra o Cuiabá. Mas hoje, inclusive, ele não vai pro jogo, tá? O Bobadilha ficou em São Paulo, sentiu o adutor lá, tá com incômodo, e a dupla de volante novamente vai ser... Isso é praticamente certeza, vai ser Luiz Gustavo e Marcos Antônio de novo. E a mim me agrada muito, porque eu torço muito para que o Marcos Antônio tenha cada vez mais oportunidades nessa reta final aí de campeonato, né? Lógico, se o Alisson voltar de lesão e já puder retornar ao time, Luiz Gustavo e Alisson, né? Sem problema nenhum. Agora, Marcos Antônio, eu acho que hoje, nesse momento, boa parte da torcida já vinha pedindo a entrada dele, eu era um dos que estavam pedindo também. Me agrada muito a entrada do Marcos Antônio no time. Eu acho que deixa o time muito mais dinâmico, com muito mais controle do meio campo. Ele não é assim um marcador exímio,
mas é um cara que dá muita facilidade para o São Paulo sair jogando, né? Falando em Alisson, né, ele que já retornou aos treinamentos, ele provavelmente possa ser que esteja de volta no tricolor no jogo da 33ª ou 34ª rodada. Então, sim, há grandes chances do Alisson voltar a ser relacionado, talvez voltando aos poucos, né, reserva e tudo mais, mas seria um jogador importantíssimo para essa reta final do tricolor. Bom, mais especulações, e aí é bastante especulação de saída também, né? Teriam chegado algumas sondagens aí pelo Igor Vinícius, essa inclusive é uma posição que a gente não sabe o que vai ser, né, na temporada que vem, porque tá nessa pendência do Rafinha renovar o contrato ou não. Eu sinceramente acho que não há mais a necessidade do Rafinha ser renovado. É ídolo, campeão pelo São Paulo, importantíssimo, líder, mas eu acho que assim, o Rafinha já não... Assim, esse ano ele já foi na base do sacrifício. Então o Rafinha é aquele jogador que a gente assim tem que ser eternamente grato, mas eu acho que seria um momento para o São Paulo começar a pensar no futuro. Então eu acho que o Igor Vinícius, lógico, se chega uma proposta muito boa, eu com certeza venderia o Igor Vinícius, sem problema nenhum. Mas eu acho que o Igor Vinícius ele tem capacidade para ser titular. O grande problema do Igor Vinícius, na minha opinião, é que ele se machuca demais, demais. Então agora, se você vende o Igor Vinícius e o Rafinha não renova, e a tendência é o Moreira também sair, a gente fica sem lateral direito, vai ter só o Igor Felisberto da base, né? Muito novo, na minha opinião, poderia ser um terceiro reserva no ano que vem. Então, o São Paulo vai ter que correr atrás de 2 laterais direitos, caso venha do Igor Vinícius, né? Então, também precisa ver, né? Se vai ter essa condição. Vai perder o Igor Vinícius, vai conseguir trazer um cara para chegar a ser titular e aguentar o tranco? Tem isso. O Sabino também é outro que recebeu sondagem. Cara, o Sabino, ele caiu como uma luva, né, no São Paulo. Teve muito torcedor aí falando, por que trazer o Sabino? Pra que renovar com ele? Eu mesmo, no grupo do São Paulo que a gente tem aqui, falei, cara, se o cara tá indo bem, a opção de contrato é até o final do ano, isso logo que ele chegou, né? E o São Paulo tá pagando pouco pra ele, por que não deixar ele no elenco? Bom, deixou, foi bem em alguns jogos, renovou o contrato, continuou bem, ou seja, Sabino acabou caindo como uma luva pro time do São Paulo, né? Agora, obviamente, um cara que veio dessa maneira, de graça, e se tem um setor que a gente não tá preocupado é a defesa, porque a gente tem Arboleda, Alan Franco, Ferrarese, agora eu trouxe o Juan, tem o próprio Sabino, mas assim, se chega uma proposta extremamente vantajosa pelo Sabino, eu aceitaria uma venda, porque aí sim aquela venda... Cara, a gente trazer um jogador que veio para se recuperar no São Paulo, extremamente de graça, né? E de repente pega 20, 25, 30 milhões de reais no Sabino, pô, seria fantástico, né? E seria um jogador que a gente não sentiria tanta falta, porque na zaga a gente já tem muitas opções boas também. Quem mais aqui? Deixa eu ver. Bom, o Moreira eu já falei, né? Que provavelmente vai ser... também tende a ser negociado. Bobadilha tende a ser também negociado ao final da temporada. Deve receber propostas, até algo em torno de 50 milhões de reais. Esse também seria um jogador que, na minha opinião, eu venderia. Eu acho que assim, seria importante ter ele no elenco, mas uma vez que veio o Marcos Antônio, não acho que seria um problema. Eu acho que você ter um Alisson, de repente vem o Thiago Mendes e tem o Marcos Antônio, o São Paulo está tranquilamente, como que eu posso dizer, de segundo volante, tem opção suficiente, né? Então eu venderia o Bobadilha sem problema nenhum. Quem mais aqui? Nicão, graças a Deus acabou o contrato do Nicão, vai acabar o final dessa temporada, na verdade, né? O São Paulo obviamente não vai renovar, né? 3 anos de contrato, né? Onde acho que o único momento assim um pouco mais, como que eu vou dizer aqui, chamou a atenção dele no São Paulo foi um gol que ele fez lá contra o Ceará acho que foi oitavas, quartas de final da Copa Sul-Americana. E mais nada, né? Ele até chegou a ter oportunidade esse ano na Supercopa do Brasil, que o São Paulo foi campeão em cima do Palmeiras, né? Então de titular, quando o Lucas se machucou, até uma surpresa do Carpini, deu certo, o São Paulo foi campeão. Mas é isso, né? Ele mais ficou no Atlético Paranaense, que foi da onde ele tinha vindo, né? Ficou um ano no Cruzeiro, depois acho que um tempo no Atlético Paranaense. E é isso, né? O São Paulo vai renovar o contrato, aquele tipo de contratação que não deu certo e o São Paulo jogou dinheiro fora, paciência, tchau e benção. Bom, outro também que o São Paulo está tentando
encerrar o contrato, né? Se bem que assim, o contrato já vai ser encerrado, acho que, se não me engano, em março, que é o Orejuela. Também, infelizmente, foi outra contratação assim, que São Paulo gastou uma grana, gastou salário e também não vingou, né? E, gente, isso faz parte do futebol. Às vezes vai acertar, às vezes vai errar, né? Lógico, tem que tomar muito cuidado quando você erra, né? Se você ainda erra num jogador que você não gastou tanto dinheiro e o salário não é tão alto, o prejuízo é menor. Agora, quando você investiu milhões, né, e o salário é alto, aí o prejuízo realmente fica gigante, né? Bom, mas é isso. Essas são as possíveis saídas, possíveis vindas. Acredito que o São Paulo vai atrás ano que vem de um lateral esquerdo. Eu sinceramente não me sentiria tranquilo em saber que os nossos laterais esquerdos para o ano que vem são o Jamal Lewis e o Patrick. Patrick não me passa confiança nenhuma. O Jamal a gente não sabe ainda se ele tem capacidade para ser titular ou se vai ser um reserva, né? E com a saída do Wellington, sinceramente, eu acho que o São Paulo tem sim que ir atrás de um lateral esquerdo, assim como tem que ter lateral direito, um camisa 10 e bom, tem algumas opções ainda aí que a gente precisa ver. Outra coisa, o São Paulo fechou essa semana a pré-temporada lá nos Estados Unidos, né? A AFC Series vai jogar lá no dia 15 contra o Cruzeiro, lá nos Estados Unidos, e vai ter mais um jogo, se não me engano, no dia 19, só que esse ainda contra adversário indefinido, né? Mas aqui tá falando que vai ser no estádio do Inter Miami. Já pensou um tricolor Inter de Miami pegando aí, enfrentando Busquets, Alba, Suárez, Messi e companhia? Pô, rapaz, aí ia ser bacana, hein? Foi informado que o São Paulo não ia ganhar nada para fazer a pré-temporada lá, seria até assim mais uma questão de ação de marketing, disposição da marca. Os custos sim vão ser todos pagos pela empresa que está fechando essa pré-temporada, mas o São Paulo não iria ganhar nada para fazer essa pré-temporada lá, né? Bom, se o último jogo vai ser no dia 19 de janeiro, a gente vai ter que aguardar aí as datas da estreia do Campeonato Paulista, que normalmente é sempre no dia da final da Copinha. Então, entre dia 25, 26, 27 de janeiro. Então, também dá tempo suficiente para o São Paulo voltar e botar os reservas e a molecada para jogar nesses primeiros 3, 4 jogos do Campeonato Paulista, na minha opinião. Essa temporada que vem, cara, não colocaria os titulares não para jogar logo de cara. Daria mais tempo de treinamento para o São Paulo. Às vezes, 2, 3 jogos a mais que você consegue segurar um pouco os titulares, lá na frente pode fazer diferença. E até também para você saber com quem você realmente pode contar ou não, né, de reservas e a garotada da base. Bom, e uma última informação, no dia 12 de novembro, né, até falando aí do Paulista, né, no dia 12 de novembro é quando vai ter o sorteio do Campeonato Paulista de 2025, né? Os times do Campeonato Paulista do ano que vem, eu vou ter que pegar minha colinha aqui: Água Santa, Botafogo de Ribeirão Preto, Corinthians, Guarani, Inter de Limeira, Mirassol, Noroeste, Novo Horizontino, Palmeiras, Ponte Preta, Portuguesa, Red Bull Bragantino, Santos, São Bernardo, São Paulo e Velo Clube. Então esses aí são os times que vão disputar o Campeonato Paulista da próxima temporada. Lembrando que não dá para deixar o Campeonato Paulista de lado também, né? Eu falei aqui das 2, 3 primeiras rodadas, de repente com um time um pouco mais alternativo, reserva, os moleques da base e tudo mais. Mas o São Paulo não pode dar muito mole porque com essa nova regra, né, que as federações dos campeonatos estaduais, né, fecharam com a Copa do Brasil, hoje a maioria dos classificados para a Copa do Brasil vem do Campeonato Paulista, né? Que se você não consegue via campeonato estadual, você ganhar uma Libertadores, você ganhar uma Copa do Brasil, você ganhar, ou você ficar numa posição no brasileiro que consiga te dar essa vaga, desde que outro time no Campeonato Paulista já tenha ficado com essa vaga. Então, assim, o São Paulo não pode também brincar. O Santos mesmo, na temporada passada, não conseguiu se classificar para a Copa do Brasil desse ano. O Corinthians, por enquanto, não está conseguindo se classificar, porque o Corinthians não foi bem no Campeonato Paulista desse ano, né? Então só conseguiria a vaga via Copa do Brasil, já foi eliminado, graças a Deus. E brasileiro, só que os brasileiros estão brigando pelo rebaixamento e, se Deus quiser, vão ser rebaixados. Então, assim, a chance do Corinthians não conseguir uma vaga na Copa do Brasil do ano que vem é gigante. Isso mostra como ir bem também no Campeonato Paulista é importante, né? Então, porque a gente sabe que hoje em dia uma vaga na Copa do Brasil faz muita diferença no planejamento financeiro dos times também. Mas é isso, galera. Então,
Esse é o pré-jogo de São Paulo e Criciúma. Deixa o like, comentem, opinem, compartilhem o vídeo aí. A gente volta para fazer o pós-jogo aí provavelmente na segunda-feira. Vamos ver o que o Zubeldia vai fazer hoje, se vai com 3 zagueiros, se vai repetir a escalação do jogo passado, se vai fazer mais alguma mudança pontual. Teve mais uma semana de treinamento, a gente espera que o time continue em evolução como foi contra o Vasco, que faça um bom jogo, na pior das hipóteses aí, um pontinho, né? Jogo fora de casa, a gente sabe que é difícil. A vitória seria fantástica, né? Até projetando, como eu já disse, o próximo jogo que é contra o Bahia. Mas eu acho que o São Paulo aí, com esse tempo de treinamento que tem, a tendência é continuar evoluindo, continuar em crescimento, né? E a gente conseguir fazer um final de campeonato digno e tranquilo para acabar minimamente no G6. E se Deus quiser ir com uma vaga direta na Libertadores, que seria o ideal para o São Paulo começar o ano que vem mais tranquilo, independente de ser com o Zubeldia, ser com outro treinador, mas o São Paulo começar com uma vaga direta na Libertadores do ano que vem, na minha opinião, seria extremamente fundamental. Você começar o ano um pouco mais tranquilo, sem tanta pressão, né? E até a questão do fundo de garantia, a questão do fundo de investimento, né? Para o São Paulo também ter um pouco mais de tranquilidade para entender, né? Aonde vai reduzir folha salarial, quem ele precisa vender, quem ele consegue contratar e quem da base consegue suprir algumas carências também do elenco. É isso, galera. Meu palpite hoje, olha, eu estou muito na dúvida entre 1-1 ou 2-1 para o São Paulo. Sinceramente, eu gostaria de esperar a escalação para palpitar, mas sem ver a escalação eu vou de 1-1, tá? Mas eu espero que olhando a escalação eu sinta confiança e fale 2-1 para o nosso tricolor aí. É isso, galera. Então, segunda-feira a gente faz o pós-jogo e a gente vai trocando mais figurinhas aqui e dando mais informações para vocês. Bora ver o tricolor, hein? Salve, salve, tricolor sem fronteiras. Até a próxima!